E aí galera, beleza? Estamos aqui no canal Aquarismo de A a Z, um canal criado especificamente para tratar dos mais diversos e variados temas sobre aquarismo. Esse canal aí é dedicado ao pessoal dos grupos do Brasil Jungos que me pediram insistentemente para criar este canal. É um canal aí com informações técnicas sobre aquarismo, tanto teóricas quanto práticas, baseadas em experiência própria e estudos. Quem tiver informações a agregar, algo a corrigir, pode deixar aí nos comentários, viu? Então vamos pro vídeo, roda a vinheta. E hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre os tucunarés. Nós vamos caracterizar todas as 15 espécies de tucunaré, o nome científico, o tamanho e o lugar onde vivem e por quem foram descobertos. Então vamos começar. A gente vai dar ordem geralmente dos tucunarés menos desconhecidos e menos criados em aquário, os tucunarés mais conhecidos e mais criados em aquário. Vamos começar pelo Cichla thyroros. Eu vou arrumar aí a foto para vocês, a foto vai estar passando aí. Ele vive na região amazônica, mais especificamente no alto do rio Trombetas, no Pará. Chega a 70 centímetros. E seu recorde de maior peso foi de 6 quilos. Ele foi cientificamente nomeado por Kullander e Ferreira em 2006. Vocês vão perceber que essas duas pessoas nomearam, não sei dizer se é o termo técnico, mas eles registraram cientificamente a maioria dos tucunarés. A maioria dos tucunarés aí foram registrados por eles em 2006, vocês vão perceber isso. Então, o Cichla thyroros, ele vive no alto do rio Trombetas, e uma curiosidade sobre ele é que ele é também conhecido como tucunaré porteiro. Por quê? Porque ele fica acima da cachoeira da Porteira no rio Trombetas. Então, o Cichla thyroros é um tucunaré bem específico, ele vive apenas no alto do rio Trombetas. Vamos para o segundo, o Cichla jarina. Cichla jarina ele é endêmico do rio Jari, em região amazônica do Pará e Amapá. Chega a pouco mais de 60 centímetros, foi descoberto também por Kullander e Ferreira em 2006. Esse tucunaré também não é muito conhecido, mas ele é um tucunaré interessante porque ele é endêmico, ele só vive em apenas um rio, assim como o Cichla thyroros. O terceiro é Cichla ocellaris, encontrado principalmente nas Guianas. Ocorre no Brasil apenas no Alto Rio Branco. Foi introduzido também na Flórida, chega a mais de 5 kg e 50 cm. Foi nomeado por Bloch e Schneider em 1801. Então já foi nomeado por dois pesquisadores diferentes, no período mais antigo. Ele é basicamente bem parecido com esses tucunarés de padrão amarelo que a gente conhece, que é o Cichla caldere, o Cichla monóculos, o Cichla playzona e o Cichla ocellaris. Então muita gente confunde, mas depois a gente vai fazer a diferenciação de cada um. Pelo que eu vi, o Cichla ocellaris, o diferencial dele para o Cichla caldere, Cichla monóculo, Cichla playzona, que são os tucunarés todos amarelos, ele tem duas listras e um ocelo. O que é um ocelo? Uma pinta, como se fosse a pinta que tem no rabo do tucunaré. Ele tem duas listras no corpo e um ocelo no meio do corpo, como se estivesse começando uma terceira listra. Ele tem as duas listras e mais uma listra começando, como se fosse uma bolinha. Isso é a diferenciação dele para os outros tucunarés de cor amarelada. Vamos para o quarto, Cichla intermédia. Encontrada na bacia do Orinoco, na Venezuela, mede quase 50 centímetros. Seu maior peso foi de 3,8 kg, nomeado por Machado Alisson em 1971. Também chamado de tucunaré real. É um tipo de tucunaré bem bonito, bem interessante, né? E relativamente pequeno, perto da nativa do Brasil, né? Cichla nigromaculata, encontrado no Rio Negro, Orinoco e
casiquiare. Se espalha pelo Brasil, Venezuela, mede cerca de 40 centímetros e foi nomeado por Kulander Ferreira em 2006. Pouco se sabe dessa espécie, mas sabe-se que prefere lagoas e vagos em vez do canal principal. Então é um tipo aí de tucunaré pouco conhecido, é uma espécie bem bonita, bem exótica e ela prefere viver aí fora do canal principal do rio. Ele gosta de viver aí em lagoas inundadas. Cicla pleiozona, encontrada na bacia amazônica boliviana, no alto do rio Madeira, e foi introduzido no rio Chagres, no Panamá. Mede cerca de 50 centímetros e seu peso máximo foi de 4,5 kg. Foi nomeado por Kulander Ferreira em 2006. Então, mais um tipo interessante de tucunaré. Outro tucunaré de cor amarelada, difícil diferenciação das outras espécies. Como que você diferencia o Cicla pleiozona? Ele tem geralmente 4 listras, não 3 listras como os outros tucunarés de cor amarelada. Ele geralmente tem as 3 listras, como se fosse um quelbere, um monóculos, e tem uma 4ª listra perto da cauda. É assim que é a diferenciação dele. Vamos lá para o 7º tucunaré, que é o Cicla melaniae. Ele é encontrado no baixo rio Xingu e mede cerca de 50 centímetros. Foi nomeado por Kulander Ferreira em 2006. Ele basicamente é muito parecido com o Cicla mirianae, que é o tucunaré fogo. Ambos são muito parecidos, mas a diferença dele é que ele não apresenta ocelos. E geralmente a cor dele não é tão avermelhada. Ele é bem parecido sim. Em alguns casos podem aparecer algumas listras e em outros casos não. Ele pode ser um tucunaré completamente liso, que não apresenta listras. E isso é um grande diferencial dele entre os outros tucunarés. Vamos lá, Cicla mirianae, que é o tucunaré fogo. Vive na bacia amazônica e no alto e médio Xingu e afluentes. Mede cerca de 60 centímetros e seu recorde de peso de 4,5 kg. E foi nomeado por Kulander Ferreira em 2006, também por Kulander Ferreira. Cicla vasoleri. Vive no Brasil, no médio e baixo Trombetas e rio Uatumã. Mede cerca de 70 centímetros, seu maior peso foi de 5,8 kg, nomeado por Kulander Ferreira em 2006. Então, mesma coisa, nomeado por Kulander Ferreira, e ele, o diferencial dele, o Cicla vasoleri, ele tem uma grande semelhança com o Cicla tairoros. A diferença é que o Cicla vasoleri vive na parte de baixo do rio e o Cicla tairoros vive na parte de cima do rio Trombetas. Então é um rio muito rico em biodiversidade, dá para perceber. A cachoeira lá, se não me engano, chama Cachoeira da Porteira, né? Separa ambos. Vamos lá, Cicla orinocensis. Ele vive na Venezuela, na Colômbia e no Brasil, nas bacias dos rios Negro, Orinoco e Branco. Mede até 50 centímetros, seu recorde de peso é de 7,3 kg. Foi nomeado por Humboldt e Valenciennes em 1821. Então é um tucunaré nomeado mais antigo, ele não é um tucunaré tão recente. Assim como o Cyclocelaris, ele é um tucunaré nomeado mais antigo, né? E o Cicla orinocensis, uma grande característica dele, uma característica muito interessante, é a presença dos 3 ocelos no seu corpo. Ele também é chamado de tucunaré borboleta, ou popular tucunaré borboleta. Ele tem mais ou menos o mesmo padrão de coloração de um quelbere, ele é amarelo, o padrão de cor de pele dele, mas ele apresenta 3 ocelos. A cor também pode variar um pouco, eu estou falando que geralmente é a cor da espécie. Vamos lá, Cicla pinima. Ele vive no Brasil, sendo nativo do Baixo Tapajós, Rio Curuanã, Baixo Xingu, Baixo Tocantins e Rio Capim. Porém, foi introduzido no Nordeste com muito sucesso. Mede cerca de 80 centímetros, é o segundo maior tucunaré, o tucunaré pinima. E seu recorde de peso é de 11 quilos. Curiosamente capturado no reservatório de Castanhão, no Nordeste, não no seu habitat natural.
mostrando seu sucesso adaptativo, tendo sido nomeado por Fulano de Ferreira também em 2006. Então, é um tucunaré que foi introduzido com extremo sucesso, tanto é que o maior espécime já pescado foi pescado num local onde foi introduzido e não em seu habitat natural. Então, o tucunaré é um peixe que, dependendo das condições aí de água, dependendo das condições aí de temperatura, a adaptabilidade dele é incrível. Vamos lá agora para o monstro dos rios, o maior dos ciclas, o Cicla temensis, ou chamado também de tucunaré açu, tucunaré paca. Há uma grande controvérsia, um grande bafafá, muitas falácias sobre o que é um tucunaré paca na internet, mas a gente vai tentar esclarecer agora na medida do possível. O tucunaré paca, na verdade, ele não é um tucunaré, não é uma espécie diferenciada de tucunaré. O tucunaré paca é uma fase de alguns tipos de tucunarés. Pode ser tanto fase juvenil quanto fase inativa sexualmente. Ou seja, no caso do tucunaré açu, depois a gente vai falar dos outros tucunarés que apresentam o padrão paca. Primeiro do grande tucunaré açu. O tucunaré açu, no seu período reprodutivo, ele apresenta aí a cor como vocês estão vendo na foto aí. E no seu período de abstinência sexual, no período que ele não está se reproduzindo, ele geralmente apresenta esse tipo de cor que vocês vão ver aí na foto, que é o padrão paca. Então esse é o padrão paca do tucunaré açu, do Cicla temensis. E ele também apresenta esse tipo de cor em seu tamanho juvenil. Então o tucunaré açu, ele apresenta padrão paca enquanto filhote, enquanto inativo sexualmente. No período de reprodução ele apresenta outro tipo de coloração. Então ele é um peixe que varia muito de cor, sendo aí confundido por muitos pescadores inexperientes e muitos aquaristas aí que têm acesso a esse peixe, que não é muito fácil achar, pelo menos aqui na minha região. Vamos lá. O tucunaré açu vive na Venezuela, Brasil e Colômbia, nas bacias do rio Madeira, bacias do rio Negro, Orinoco e Branco. Mede 1 metro, sendo o maior tucunaré, e seu recorde de peso é de cerca de 13,1 kg. Então é um bicho enorme. Seu padrão de cor varia muito conforme a época, variando entre o padrão paca e o padrão tradicional da espécie durante a reprodução. Durante a reprodução apresenta o corpo liso, amarelado, com listras, e durante o resto do ano o corpo pintado, padrão paca. Então é o que eu falei, ele tem 2 tipos de estágios, nomeado por Humboldt e Valenciennes 821. Tucunaré também nomeado muito antigo. Cicla monóculos, vive no Peru, Equador, Colômbia e Brasil, distribuído nos Solimões e no Amazonas até Marajó, sendo amplamente difundido na bacia amazônica. Então ele é um tucunaré que tem uma abrangência grande, ele vive praticamente em toda a região amazônica. Mede cerca de 45 centímetros. E seu recorde de peso é de 3,6 kg, nomeado por Spix e Agassiz em 1883, tucunaré antigo também. Outro dos tucunarés amarelos, tucunaré de coloração amarela, que geralmente é muito confundido com caubéria. O pessoal não sabe o que é monóculos, não sabe o que é caubéria, fica naquela indecisão. Eu estudei um pouquinho sobre o assunto. Se alguém souber uma informação mais profunda, pode me corrigir. Mas pelo que eu entendi, as listras do Cicla monóculos, elas não são tão compridas quanto as do Cicla caubéria. Então, do tucunaré monóculos são mais curtas. Elas não chegam a estar a linha lateral. Então, são listras bem curtas ao longo do corpo. 3 listras, como o tucunaré caubéria também. E o tucunaré caubéria tem listras mais compridas. Tem alguns outros caracteres de diferenciação também, que eu não estudei muito profundamente a respeito, mas eu achei esse o mais simples.
Se alguém tiver algum critério de diferenciação melhor, pode deixar aí nos comentários. Mas pelo que eu li, esse é o mais derradeiro, digamos assim. Ele é o mais exato, é o que você mais vai ter facilidade para diferenciar. Monóculos listras curtas, Kelberia listras um pouco mais compridas. Vamos lá. 14º tucunaré, o penúltimo tucunaré, o Cicla Kelberia, ou tucunaré amarelo. Originário da bacia do Tocantins-Araguaia, é talvez um dos ciclas mais espalhados pelo Brasil. Tem praticamente em todo lugar, exceto do Paraná para baixo, que é muito frio de se criar. Se alguém cria, por favor, deixe nos comentários aqui e me corrija também. Mas pelo que eu sei, ele não é criado muito na região do sul, por ser mais gelado. E talvez mede até 45 centímetros e pesa cerca de 2 quilos. É um tucunaré relativamente pequeno comparado com os seus primos. Foi nomeado por Culander de Ferreira em 2006, assim como todos os outros, a maioria pelo menos. Cicla Piquiti, tucunaré azul, é o último tucunaré da nossa lista. Ele vive no Tocantins-Araguaia, como o Cicla Kelberia. Foi amplamente introduzido pelo Brasil, mede cerca de no máximo 70 centímetros e seu recorde de peso foi de 4,5 quilos, também nomeado por Culander Ferreira em 2006. Tá aí a foto do Cicla Piquiti em padrão faca e em padrão normal. Esse é um dos casos de tucunaré que apresenta o padrão faca em fase juvenil. Assim como vocês viram no Cicla Pinima, também a foto do juvenil em padrão faca e a foto do adulto em padrão normal. Vamos ver o que mais está anotado aqui. O comportamento do tucunaré, sua alimentação, temperamento, costume em aquário. Aqui eu vou explicar basicamente de uma maneira genérica como é a sua alimentação e como fazer ele se acostumar com alimentos mortos em aquário. Pelo menos a técnica que eu testei com os tucunarés que já tive e obtive resultados positivos, né? Não chegaram a comer ração, mas chegaram sim a comer filé tranquilamente. Como você faz? O tucunaré, ele é um peixe que ele pode andar aí em pequenos cardumes, principalmente na fase juvenil, que é a fase que ele entra no aquário, e quando eles têm pequenos cardumes, ele caça em bando, e pelo ato de seus companheiros, dos outros tucunarés aflorarem na flor da água para dar o bote nos peixes, surge um efeito, um fenômeno natural chamado de frenesi alimentar, que é o ataque múltiplo dos tucunarés e o estímulo deles pela estratégia de caça dos outros, ou seja, um começa a comer e os outros vão comendo, sendo atraídos pelo barulho, pelo odor, né, provavelmente na água, e pela vibração. Então, o ideal é o quê? Você acostumar seu tucunaré com um tipo de vibração ou um tipo de movimento. Ou você pode jogar uma bolinha aí de papel na superfície do aquário, no vidro do aquário, para ele ficar agitado, ou você pode bater no vidro, dar umas pancadinhas. Isso vai estimular o comportamento de frenesi alimentar do seu tucunaré. Se for um tucunaré pequeno, isso é mais fácil. Se for um tucunaré grande coletado, já é mais difícil, pode demorar aí alguns meses. Mas a regra geral é essa: você vai estimular o tucunaré a ficar agitado e vai acostumá-lo primeiro a comer alimento vivo, vai readaptá-lo a comer alimento vivo ao ser inserido. Então você vai bater no vidro basicamente e jogar um peixinho vivo. O tucunaré vai pegar. E aí você repete isso com um padrão de horário. Por exemplo, na hora do almoço e à tarde. Mais ou menos, se repete mais ou menos um padrão de horário fixo. E o que vai acontecer? Este tucunaré vai se adaptar àquele horário e vai se adaptar a você. Então ele sabe que tal horário, quando você bate no vidro, ele vai receber alimento. Então ele já fica na superfície, quando você bate no vidro ele fica bem agitado. E é nesse momento que você vai pegar um pedacinho de filé, vai cortá-lo no formato de um peixinho, em formato alongado, e vai jogá-lo na superfície da água com força.
Se o tucunaré pegar e engolir, pronto, seu trabalho está concluído. Agora é só fazer ele comer. Se caso ele comer pela segunda, terceira, quarta vez e rejeitar, deixa ele com fome 2, 3, 4 dias. Quanto a isso também, vou abrir mais uma observação. O tucunaré é um peixe que aguenta muito tempo sem comer. Tem gente que fala, meu tucunaré está sem comer há 2 dias, eu estou muito preocupado e tal. Não precisa se preocupar, o tucunaré consegue ficar até 20 dias sem comer tranquilamente. Porque na natureza, como é um peixe que utiliza muito a visão para caçar, ele, quando a água suja, quando os padrões não estão adequados para ele, ou mesmo no período de reprodução, que a fêmea fica no ninho e o macho fica vigiando, eles ficam um período longo sem comer. Então isso é tranquilo. Voltando aqui à ação de alimentação, se você não conseguir fazer o tucunaré pegar da primeira vez, você vai tentando e você alterna. Um peixinho vivo, um peixinho morto e um filé. Peixinho vivo, morto e filé. Você vai tentando assim, até que o tucunaré esteja habituado. Você também pode tentar outra técnica que o pessoal costuma fazer, que é jogar o filé no rumo da bomba de circulação. E a correnteza da bomba fará o filé ser impulsionado e vai parecer um peixinho vivo, e ele vai pegar. Ambos funcionam. Vamos mais. O temperamento e costume em aquário. Como eu disse, é um peixe que a adaptação dele é relativamente difícil, dependendo do seu estágio. Ela pode ser fácil ou difícil. Quando o tucunaré é pequeno, 5, 6 centímetros, não importa se é coletado ou criado em cativeiro, que inclusive é muito raro, e eu pelo menos não tenho dados de nenhuma loja vendendo tucunaré criado em cativeiro filhote. Então, seja qualquer tamanho de tucunaré pequeno, ele vai ser muito fácil de se acostumar. Você tendo bons parâmetros para ele e mantendo aí esse padrão de horário para alimentação, você vai acostumar ele em alimento morto e vai adaptá-lo ao aquário facilmente. Já um tucunaré maior, ele é um peixe mais difícil de se adaptar. Seu temperamento é muito estressado, ele é um peixe muito estressado, por ser um peixe predador rápido, né? Um peixe que tem muitos reflexos, é um peixe que ele é bastante ativo, então ele pode sofrer muito estresse. Em viagens longas ele não costuma aguentar, se for um tucunaré grande, e deve-se aí utilizar geralmente o óleo de cravo para transportá-lo, que é um calmante natural que vai deixar o tucunaré meio grogue e vai possibilitá-lo de ser transportado. Então é mais ou menos isso. O tamanho mínimo para aquário que eu pelo menos recomendo para você manter ele é um aquário, pelo menos as menores espécies, frisando isso. Não vai querer colocar um tucunaré azul, um tucunaré lima, que são tucunarés enormes. O tucunaré amarelo e azul, vamos pôr essas duas espécies de tucunarés. Um aquário de 1,5 m por 50 por 50 ou 1,5 m por 50 por 60. Ele tem que ter no mínimo 50 de largura para o peixe ficar confortável. Ou seja, de 350 a 400 e poucos litros para manter um tucunaré aí pela vida toda bem de saúde, né? Parâmetros, pH, dependendo do tucunaré, geralmente são peixes de pH ácido a neutro. Não é recomendável deixar eles em pH muito alcalino, no máximo 7,2, mas geralmente varia de 6,6, 6,8 a 7. Geralmente é um pH ideal. Temperatura de 26 a 28 graus. É um peixe tropical, né? Mas ele aguenta temperaturas um pouco mais baixas aí. Notadamente os tucunarés mais difundidos, o azul e o amarelo, pois são mais resistentes ao frio. E suas funções para o homem hoje. É um dos grandes ases da pesca esportiva. Ele é muito valorizado, inclusive a renda de turismo para pesca esportiva com tucunaré, principalmente aí no Pantanal, na Amazônia, é enorme. Tem muita gente que vem de fora do Brasil só para pescar esse peixe. E ele também é muito criado para se alimentar. Inclusive o tucunaré pinima, que eu citei, que foi introduzido no Nordeste, foi introduzido com o intuito de ser comida aí para acabar com a fome no Nordeste. Então é um peixe aí que tem muita alimentação.
Disseminação da espécie e riscos. Algumas espécies de tunaréis são muito disseminadas, muito espalhadas, inclusive em outros países, como Indonésia, Flórida, outros países aí fora do continente sul-americano. E os riscos à espécie. Algumas espécies, como eu disse, são muito disseminadas, outras nem tanto. E essas espécies que vivem mais em seu ambiente natural estão sendo ameaçadas aí pelo desmatamento e pela exploração, poluição dos rios, mas nada tão grave que não possa ser resolvido. Então é uma situação reversível. Alguns tunaréis aí estão relativamente aí escassos, em alguns lugares você já não acha mais, mas todos têm possibilidade aí de serem pescados, serem coletados sem problema nenhum, ainda não estão com risco de extinção tão alto. Então é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado aí. Pode deixar aí nos comentários suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas e temas para os próximos vídeos. Valeu aí, é nóis!